Então vamos lá. Começando aqui. A aula de hoje eu dei um título para ela que é Vivendo de Propósito. Aliás, esse texto tem um sentido duplo. Vivendo de propósito é alguém que vive porque quer viver e estar ali vivendo, né, de propósito. Eu vivo de propósito. Né? Não tem aquela coisa que a pessoa fala assim, eu vou fazer isso de propósito. Tipo, tá revoltado porque alguém falou alguma coisa de você e você resolve falar assim, eu vou fazer isso de propósito. Então você vive de propósito. Vive porque você não quer deixar de viver, você tem um propósito de viver. E você vive de propósito porque você tem um propósito. Você tem um porquê, você tem um motivo para você levantar da cama todo dia e poder trabalhar o seu propósito. Bom, vamos prosseguir. Segundo Cashdan e McKnight, tá? Todd Cash e Patrick McKnight, eles da Universidade George Mason, eles dizem o seguinte, que o propósito ele é central e auto-organizador. Tá? Ele é central por quê? Porque ele se refere à sua identidade, ele expressa a sua identidade. Né? O meu propósito expressa a minha identidade, expressa quem eu sou, expressa os motivos pelos quais eu vivo, expressa a forma com que eu vou viver. Então, o propósito, quando você encontra ele, é encontrado por ele ou constrói ele, ele passa a ser entranhado na sua vida, ele passa a ser a sua identidade. Eu já falei aqui algumas vezes sobre identidade. Vocês devem estar lembrados que eu já falei sobre identidade, que é você, quem é você de fato? Né? Como que é o seu nome perante os seus colegas? Os seus colegas são pessoas que te enxergam como quem? Verdadeiro, honesto. Então, muitas vezes, a marca que você carrega é a marca do seu propósito. Ali vem alguém com um propósito. Ali vem alguém que tem mais do que um objetivo de vida, tem um propósito de vida. Porque objetivo e propósito são coisas um pouco diferentes. Então, ele é central na sua vida, porque ele expressa a sua identidade. Ele expressa, de fato, quem é você. Tá? E ele é auto-organizador. Sabe por que ele é auto-organizador? Porque ele mostra o caminho que você tem que seguir. Ele mostra um padrão comportamental que você vai ter na sua vida cotidiana. Apesar de o propósito mostrar isso, mostrar um padrão, ele é ao contrário dos objetivos. Ele é diferente do objetivo, porque o propósito não é a finalidade, não é um lugar para onde você vai e está tudo bem, porque o objetivo é um lugar para onde você vai, é uma linha de chegada. O meu objetivo é correr uma maratona. Então, a partir dos 42 quilômetros e 190 metros, se eu não estou enganado, 42 quilômetros eu tenho certeza. Os 190 metros é que eu tenho a dúvida. Se é 190 ou 140 metros, que você atingindo ali, tá? Acabou. Passou aquela fita da chegada aqui no peito, acabou a maratona. Aquele lá era o objetivo e você atingiu o seu objetivo. E de repente, ou não, pode ser que o seu objetivo não fosse só terminar a maratona, fosse fazer um tempo X e não conseguiu fazer aquele tempo, ou fosse fazer um tempo X e superou, fez melhor do que aquilo. Então aquilo é um objetivo. Enquanto o propósito é o porquê você está correndo uma maratona. Só para você ganhar e falar assim, opa, ganhei. Pus uma medalha de ouro olímpica no meu peito e está tudo bem. Eu agora sou o gostosão da maratona no mundo inteiro. É esse o objetivo? É esse que é o seu propósito de vida? Então qual é o porquê você correu uma maratona? Por que você corre uma maratona? Por que você faz o que você faz? Por que você acorda de dia para fazer o que você faz? Então o propósito ele organiza a sua vida. Ele é auto-organizador porque ele dirige a sua vida. Ele ruma a sua vida em direção ao seu propósito. Quando você vive pelo propósito. Porque tem gente que até acaba, às vezes, o propósito está na frente dele. Aqui, está na frente dele. Mas ele está com o olho tampado. E embora o propósito esteja aqui na frente dele, ele não consegue enxergar. O óculos, a lente que ele usa, não é suficiente para ele poder enxergar o propósito. A lente está defeituosa. Ele está usando um óculos para perto e o propósito está um pouco longe. Ou está olhando um óculos para longe e o propósito está aqui debaixo do nariz dele. E ele não consegue viver pelo propósito. Não viver pelo propósito é uma vida desperdiçada, é uma vida que não vale a pena. Vamos em frente. McKnight e Cashdan também descobriram que existem 3 vias, elaboraram essa teoria, que
existem 3 vias para chegar ao seu propósito. A primeira é a proativa, ou seja, você procurar o seu propósito, você tomar a iniciativa de ir atrás do seu propósito, não ficar esperando acontecer um milagre, descer um anjo do céu, clarear o céu com raios relâmpagos, aquela luz quase cegante e você ficar quase cego assim, e aquele anjo maravilhoso fala assim: meu filho, Deus me mandou aqui para dizer que a sua vida tem que ser assim, assim, assado. Não. É para você buscar o seu propósito, ter uma via proativa, ir atrás do seu propósito, certo? E a via reativa, que é quando você é encontrado pelo seu propósito. Você encontra, ele te encontra e você reage. Você começa a agir por ele, começa a viver por ele. Então, o propósito pela via reativa. E o aprendizado social, que é você construir, que é você se inspirar em outras pessoas. Você começa a observar a experiência de outras pessoas e começa, de repente, a trabalhar com aquilo e aí você descobre o seu propósito. Quantas pessoas começam a fazer determinadas coisas, às vezes até de voluntário, ou às vezes porque não tem outra opção, procura trabalho em vários lugares e, de repente, não acha esse trabalho que ele gostaria e aí ele entra no outro trabalho. Ah, eu nem sei, acho que eu nem vou gostar disso, não era o que eu queria, mas eu vou entrar. E começa a trabalhar lá. Mas ele nem conhecia como era aquele trabalho. E, de repente, ele começa a fazer a coisa de uma forma tão forte, aquilo começa a tocar ele, começa a mover dentro dele e ele começa a viver pelo seu propósito. Isso é viver pelo propósito. Consequentemente, a pessoa que vive pelo propósito, ou seja, ela tem uma vida mais feliz. Ela consegue entrar num estado onde ela tem um estado de satisfação e bem-estar com a vida. E quando ela encontra esse propósito, quando ela constrói esse propósito, como eu citei, o caso de você começa a trabalhar, você começa a fazer coisas tão legais e aí de repente você começa a gostar. Você começa a se apaixonar pelas crianças com quem você trabalha, pelos amigos, pela forma com que você trabalha, por aquilo que aquele trabalho te propõe e aquilo começa a tocar dentro de você. Tá? Existem 3 níveis no trabalho. Na verdade, existe mais. Mas os 3 mais importantes são esses, que é quando você tem uma carreira, você entra no trabalho. Primeiro, ele é só um trabalho, então eu não considero como um nível. Você entrou lá, ele é um trabalho. Mas aí o primeiro nível do seu trabalho é ele se transformar numa carreira, que é você construir uma carreira no seu trabalho, por exemplo. Depois você tem uma missão, você começa a fazer daquele trabalho uma missão na sua vida. Aí você já começa a entrar pelo seu propósito, construir o seu propósito ali. E depois que você transformou aquilo em missão, começou a caminhar dentro do seu propósito, aquilo pode se tornar mais do que uma missão. Ele pode fazer parte de você e você vai transcender. Você vai trabalhar num outro nível no seu trabalho. Porque agora não mais você faz um trabalho, você vive um propósito de vida com o seu trabalho. Aquilo nem se torna um trabalho para você. É estado de flow constantemente, porque você é maravilhoso, você está ali. Você se sente feliz, alegre por estar ali. Por exemplo, eu já vi isso aqui na minha vida, perto de mim. A minha esposa, ela ama trabalhar na educação. Agora ela está na coordenação, mas ela sempre amou dar aula e agora ela está amando ser coordenadora e ela ama, ela é apaixonada. Então ela trabalha não pelo salário. Claro que o salário é importante, ela tem que ganhar, senão ela não poderia nem dispor desse tempo para estar lá. Mas não é o que move ela. Então, transcender é quando o salário não é o mais importante do seu trabalho, e sim a própria missão que você desenvolve ali. Então, quando eu falei do aprendizado social, citei o exemplo do trabalho e até extrapolei, até porque não é a missão dessa nossa live falar sobre os níveis do trabalho. Tá ok? Os níveis de desenvolvimento seu no trabalho. 5. O que o propósito não é? O que o propósito é fundamental entender o que ele não é para entender o que ele é. Então ele não é um alvo a ser atingido, eu já falei isso no começo da live. Ele não é um objetivo que você vai chegar lá. Nada. Ele é o guia, ele é a luz, ele é a força que te move durante a trajetória para você chegar lá. Certo? A pessoa vai correr uma maratona, quer se classificar para a Olimpíada. Ele começa. Eu vou correr, eu sou maratonista e quero me classificar para a Olimpíada. O objetivo dele não é correr uma maratona, não é ganhar uma maratona simplesmente. Aí ele, durante o período pré-olímpico, 4 anos de preparação, ele corre, sei lá, eu não sei quantas maratonas um maratonista corre por ano,
embora eu seja da área de educação física, não é a minha área o atletismo. Mas vamos dizer que ele corra 6 maratonas por ano. Tá? Leva 2 meses para se recuperar, corre 6 maratonas por ano. O objetivo dele não é só ganhar 6 maratonas. O objetivo é ir melhorando o seu tempo, melhorando a sua resistência física, correr em vários tipos de pistas, correr em vários tipos de clima, correr em situações adversas, ali para ele poder ir criando cascadura, ir criando condição para quando chegar na Olimpíada, numa classificatória para a Olimpíada, ele tenha conseguido atingir o tempo e ele consiga chegar lá na Olimpíada e correr. Porque muitas vezes ele vai chegar lá e não vai conseguir correr. Você vai ver na Olimpíada que vários vão desistir no início, no meio da prova, por uma contusão, por um cansaço excessivo que ele não contava com o clima, com alguma coisa. Então sempre tem uma surpresa. Quanto mais preparado ele está, melhor ele evita essa surpresa. Então, quando você pensa num alvo a ser atingido, o meu alvo é ir para a Olimpíada. Então, o meu propósito de vida não pode ser ir para a Olimpíada. O meu propósito de vida tem que ser trabalhar para chegar na Olimpíada e usar isso para impulsionar a minha vida e abençoar a vida dos outros. Levar alguma coisa de bom para as pessoas, uma mensagem de vitória, uma mensagem de superação. Esse pode ser o seu propósito, mas o seu propósito não pode ser não é ganhar a medalha de ouro. Isso é o seu objetivo, mas não o seu propósito. Tá? Não é uma tarefa a ser desempenhada. Fala assim, o meu propósito é fazer isso, isso, isso. Eu vou lá para a África, ajudar uma missão que tem lá, e nós vamos lá construir uma igreja, só um minutinho aí. Vamos construir uma igreja lá, o pessoal está construindo, uma igreja não, uma escola, construindo uma escola, e eu vou para lá, vou ficar 6 meses ajudando a construir essa escola, e quando acabar, eu volto para cá e continuo aqui no meu trabalho. É muito lindo, é maravilhoso, é um objetivo fantástico, louvável, é uma coisa linda, mas isso não é o seu propósito. Esse não é o seu propósito. O seu propósito pode ser ajudar as crianças carentes na África. Aí, se esse é o seu propósito, e ele se confunde um pouco com o seu objetivo, o que acontece? Você vai fazer isso a vida inteira. Não vai acontecer de você falar assim, já acabei de ajudar as crianças carentes da África, agora posso voltar à minha vida normal. Não, é o seu propósito que te guia. Tá? Muita gente tem como propósito, eu já vi uns caras megalomaníacos falar, mas não é megalomaníaco, até me peço perdão pela fala, porque não é essa a palavra. Às vezes a pessoa expressa com sinceridade. Meu grande propósito de vida é poder ajudar as pessoas e motivar as pessoas a ajudar aqueles que passam fome no mundo para a gente acabar com a fome do mundo. Parece que é uma utopia, e às vezes até porém é uma utopia boa. É uma utopia que faz a pessoa se movimentar em direção a um propósito de vida que é acabar com a fome do mundo. Mas por que acabar com a fome do mundo? Qual é o porquê disso? É porque criancinha passando fome não tem graça nenhuma. Não tem nada de interessante. Não é só uma tarefa a ser desempenhada. Não é eu fazer algo e acabou. Não. O propósito não é um ponto de chegada. Se você comparar o propósito, a vida, com uma maratona, você vai chegar à conclusão que a chegada lá na maratona não é o propósito, é o objetivo. O propósito seria o que te moveu até chegar lá. Tanto treinamento, tanto quanto a alimentação que você teve que fazer, todo o sacrifício que você fez, todas as corridas que você participou, até você chegar ali naquele ponto. O propósito é tudo que permeou essa jornada e que te motivou a chegar lá. Não é simplesmente um ponto de chegada. O propósito não é um alvo final. E as ações que ele fala para se chegar ao propósito? Quando eu coloco chegar aqui, eu quero deixar bem claro. Eu não estou colocando no sentido de ser encontrado, de encontrar ou de construir separadamente. Eu estou falando nos 3 sentidos. Eu não quis pôr só uma palavra, eu poderia falar ações para construir o seu propósito. Depois falar ações para chegar ao seu propósito, para ser descoberto pelo seu propósito. E ações para você descobrir o seu propósito. Mas, sejamos francos, quem é que pode falar alguma ação para que o seu propósito te encontre? A não ser que você esteja aberto, sensível para ouvir a voz espiritual, a voz de Deus, por exemplo, falando para você sobre o seu propósito. Eu creio nisso. Você pode não crer, de repente. Tá? Então nós vamos colocar aqui, para se chegar ao propósito. Exploração de interesse e paixões. Tá? Você começar
a explorar as coisas que te interessam, que te movem, que trabalham com o seu coração e que apertam no seu coração. Aquelas palavras que mexem com a sua barriga, que dá aquele aperto no estômago quando você começa a fazer aquilo. Começa a explorar aquilo. Começa a explorar coisas. Para você ver, de repente você descobre o seu propósito em uma dessas coisas que você está fazendo. Avaliação de valores pessoais. Quais são os seus valores? Quais os valores que te movem? E esses valores pessoais, de repente, eles podem estar em consonância com o seu propósito que você ainda não descobriu. Mas ao avaliar os seus valores, ao analisar, avaliar os valores é uma redundância, né, gente? Ao avaliar esses valores, você começa a descobrir algo que está bem presente na sua vida, repetitivamente, e de repente que te faz feliz, e que você se sente bem em fazê-lo. O propósito é tão fantástico que você tem que se sentir bem em fazer. Não importa, às vezes, até a consequência que você vai ter. Eu vejo gente, por exemplo, que foi os missionários. Eles vão pregar em países onde o evangelho é proibido, e muitas vezes eles são presos e alguns até mortos, mas eles continuam lá. Ou, como um Mandela, que o propósito não era só o objetivo de ter uma África livre, esse era um propósito de vida dele, de ter uma igualdade racial entre negros e brancos. E o que é que ele fez? Lutou por isso a vida toda. 28 anos na cadeia sem desistir. Tá? Não é para qualquer um. Então, avalie os valores que te movem. Se você se move por eles, é fundamental. Desenvolva habilidades e talentos, porque de repente, ao empregar uma dessas habilidades, um desses talentos, você acaba descobrindo o seu propósito. E aí reflexão sobre experiências de vida significativas. É você, infelizmente hoje a nossa internet está naquela caso aqui, variando muito entre bom e ruim, e excelente às vezes. Como eu falei, estava excelente, voltou para o ruim. Muito bem, vamos continuar aqui. Parece que a nossa transmissão está agora ok. Deus abençoe que ela continue assim, até nós terminarmos a nossa live. Reflexão sobre experiências de vida com significado. Você refletir sobre as experiências de vida que você teve durante toda a sua vida e ver se algumas delas têm a ver com o seu propósito. Se alguma daquelas experiências você começa a olhar, puxa vida, isso aqui é uma coisa que me tocava sempre quando eu era criança, e até hoje, quando eu vejo isso, é uma coisa que me toca, é uma coisa que me leva. Quem sabe não está aí o seu propósito? Quem sabe você construir algumas ações para que você possa fazer aquilo que você está te tocando, para que você está cumprindo o seu propósito. Conexões sociais e comunitárias, conexões sociais e comunitárias é importante, porque você começa a se conectar com outras pessoas, ver a vida das outras pessoas, e começa também a aparecer oportunidades de coisas que você começa a ver e fazer, e você acaba conseguindo enxergar algo, e você começa a fazer aquilo, e de repente aquilo te move. O propósito é algo que vai aparecer dentro das suas entranhas. Por isso que alguém fala assim que você é encontrado pelo seu propósito. Aquilo vai estar dentro das suas entranhas, né? Naquela coisa assim que te move para chegar nesse propósito. Engajamento em atividades significativas. Começa a se engajar em outras atividades significativas, que você pode, de repente, também encontrar ou construir o seu propósito dentro dessas atividades. Atividades, sejam elas sociais, do seu grupo social, da sua igreja, tá ok? Que aí você consegue, de repente, encontrar algo que te toca, que te move, que aperta lá dentro das suas entranhas, e você consegue. Eu quero falar que para você chegar ao seu propósito, você tem que, de fato, chegar, construir ou ser descoberto por ele. E eu tenho uma crença no meu coração que essas três coisas acontecem simultaneamente. Hoje nós estamos trazendo aqui a visão da ciência. Nós vamos trazer na próxima aula a visão da religião. E, por último, a visão da filosofia. Tá? Dentro da próxima aula eu creio que dá para falar a religião e a filosofia. Se não der, iremos para a terceira aula, mas será importante nós falarmos profundamente sobre aquilo que realmente é o propósito. Okay? E eu quero falar sobre esse cara aqui, para encerrar essa parte da ciência. Um cara chamado, não está o nome dele aí,
mas que escreveu esse livro, Comece pelo Porquê, Simon Sinek. Simon Sinek é um grande escritor, um baita escritor, um cara famoso aí, dá palestra para grandes empresas no mundo inteiro, e ele escreveu esse livro, Comece pelo Porquê. E ele, inclusive, defende que algumas empresas que vivem pelo seu porquê, por exemplo, a Apple ou outras grandes empresas que têm essa coisa, essa marca, que não é só uma marca, que não é só um produto, as pessoas são fãs daquele produto. Imagina, né? As pessoas fazem fila para comprar um iPhone. Você pode até falar que é só o celular da moda, mas ela é uma empresa que sabe o seu porquê. Porque ela vende alguma coisa. Ela não vende celulares, ela não vende gadgets, como é widgets, né? Nem sei como é que fala isso direito, essas palavras em inglês. Ela não vende computador, não vende celular, ela não vende dispositivos. Ela vende um estilo de vida, ela vende um porquê que as pessoas compram aquilo. Então, Simon Sinek fala muito sobre isso, o porquê, e ele fala muito sobre o mundo empresarial, mas isso pode ser aplicado na nossa vida pessoal. Comece pelo seu porquê. Qual é o seu porquê? Porque, veja bem, o quê, e aí é uma coisa importante que ele fala, o quê, ele fala do que é que você faz, entendeu? O que é? Ele é uma camada mais externa, você está vendo aqui no nosso slide? Tá? Então, o que é o que você faz, o que você quer, o que você está naquele momento te tocando. Ela diz muito sobre o que nós trazemos no interior, o que. Mas, depois do que, ela é uma camada mais externa. Porque poderíamos falar o seguinte, a Apple vende o quê? Para alguns vai ser celulares, mas para eles não. Você poderia dizer, fulano, ele é uma pessoa que o que dele é ser assim, assim, assado. Tá? Como ele desenvolve esse o quê? Aí fala sobre as decisões que você toma, as decisões que ele toma, como que ele age, quais são as atitudes e aquilo que ele faz. Mas, quando você chega a perguntar o porquê, aí você não está falando mais de como a pessoa faz alguma coisa, de o que a pessoa faz, mas por que ela faz aquela coisa. Por que ela faz aquela coisa? Por que ela faz aquela coisa daquele jeito que ela está fazendo também? E por que ela faz? Por que você levanta da cama para ir trabalhar? Qual é o seu porquê? O porquê é um tipo de propósito. O porquê é um propósito. O seu propósito é o seu porquê. Por que eu estou levando a minha vida? Então, só para encerrar essa parte do Simon Sinek, ele fala que o porquê é a parte mais interna, mais íntima sua. E ele está certo, porque o nosso propósito é algo que queima dentro do nosso coração. É algo que nos move, é algo que nos leva, que nos conduz. E quando nós estamos fora dele, nos causa tristeza, decepção. Alguns entram até em depressão. A aula de hoje nós vamos ficar exatamente por aqui. Por quê? Porque nós, não exatamente por aqui, mas assim, em termos de assunto, nós não vamos mais, porque, como eu disse, o assunto ficaria muito comprido. Nós já estamos há 40 minutos nesta live e para falar o restante que eu tenho para falar, eu levaria mais ou menos 1 hora. Então não vamos deixar isso, vamos deixar para a nossa próxima live. Quarta-feira que vem eu vou estar aqui com vocês. Ok? E eu quero mostrar para vocês a nossa jornada da transformação, tá? E cujo link está aí na descrição. Você clica lá naquele link, vai ser conduzido para, só um instantinho, você vai ser conduzido para essa página de vendas, onde você tem um vídeo explicando sobre o produto, tá? Aqui, você clicando aqui, você vai direto para a página de pagamento, e aqui você tem todas as explicações, 30 dias de garantia, tá? 7 semanas para transformar-se. Nós vamos ter aulas gravadas e aulas ao vivo pelo Zoom. Nós vamos ter processos de coaching em grupo. Nós vamos ter conteúdos que são transformadores. E todos os conteúdos foram organizados em 3 trilhas. O ser, fazer e ter. São as 3 coisas que a pessoa tem que ter se ela quiser ser uma pessoa vencedora em sua vida. Então ela tem que ter o ser, o ter e o fazer. Então você tem o ser, o fazer e o ter. E aí tem os módulos aqui da jornada, e você vai olhar esses módulos e ver os conteúdos que eles têm, tá?
fala sobre mudança. Gente, não tem nada mais verdadeiro na nossa vida do que a mudança. A mudança vai vir, porque a mudança é muito importante e ela vai acontecer. Os bônus que você vai ter é um curso gravado sobre autoliderança, lives extra para tirar dúvidas, um módulo bônus com aula ao vivo, acesso vitalício às aulas gravadas e um super bônus que não está aqui, eu não estou vendo ele aqui, mas ele tem um super bônus que é você tem esse valor integral para ser usado para adquirir um outro curso nosso. E quando você, vamos aqui, e quando você decidir entrar para a nossa jornada, você vai cair aqui nessa página de pagamentos. Ah, detalhe que eu não falei, 30 dias de garantia, hein? Não existe uma garantia maior que essa na internet. O curso dura 6 semanas, tá? Você tem 4 semanas de garantia. O curso 6 semanas, não, 7 semanas. Você vai fazer 4, você tem de garantia. Então, é uma garantia que quase todo o curso você fez e tudo mais. E depois você pode, se você não gostou, pode pedir seu dinheiro de volta que nós vamos devolver. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Sabe por quê? Porque eu vou fazer o meu melhor para você. Ah, e um detalhe fundamental aqui que é importante. Você vê aqui, ó, 90% de desconto para a primeira turma. Tá? 90%. Por apenas R$ 497 à vista ou 12 de R$ 49,60. Esse é o valor atual, tá? Da jornada, porque nós estávamos dando, inclusive, antes um bônus que ainda ficava mais barato ainda. Mas agora esse bônus não está valendo mais. Tá? O preço normal da jornada. Aqui nós temos o módulo de boas-vindas, como que você aprende, como que você estuda, o que atrapalha teu sucesso. Tá? Nós vamos falar muito sobre isso, sobre crenças limitantes, sobre o que são emoções, o que é inteligência emocional. É uma coisa que tem que ser falado todo o tempo, que é uma das coisas mais importantes nos dias de hoje, é ter inteligência emocional. Emoções positivas são fundamentais, pilares da felicidade, você ter pilares da felicidade. O poder de quem age, você vai ficar parado e querendo que as coisas caiam do céu, isso não pode acontecer. Tá? Princípios para uma vida plena e uma imersão ao vivo que você vai fazer aqui. Então veja bem, meu amigo e minha amiga, é muito barato pelo valor que você está adquirindo. Tá? Um processo de coach ali tem, esse valor é 90% de desconto em relação ao que custaria fazer essas outras coisas separadamente. Então não tem razão para você não entrar hoje para a jornada. As aulas ao vivo ficam gravadas, caso você não possa fazê-las na data, elas estão gravadas lá na plataforma, no Hotmart. Ok? Bom, gente, a nossa aula 1 sobre propósito vai ficando por aqui. E eu gostaria que você escrevesse aí, porque tem uma coisa que eu não falei aqui, quero te falar agora, para encerrar a nossa aula. O propósito gratifica. O propósito, ele retribui. Ele retribui a você quando você está vivendo pelo seu propósito. Propósito é aquilo pelo qual você vive e até morre, se for preciso. Com o apóstolo Paulo, que é o final da sua vida, e eu quero encerrar a minha transmissão falando aqui. Antes de encerrar, eu quero te pedir, coloca aí, o propósito retribui. Coloca aí no chat, o propósito retribui, para que você veja que você está entendendo o que nós estamos falando. O propósito retribui. Vamos ver, galera. Colocando aí no chat, hein? O propósito retribui. Muito bem, vamos ver. E eu quero encerrar a minha aula contando uma história que você talvez tenha visto. Quando vocês vão colocando aí, o propósito retribui. O apóstolo Paulo, naquele filme sobre o apóstolo Paulo, tem uma fala dele que embora não esteja escrito isso na Bíblia com essas palavras, é fácil entender que aquela fala, com certeza, Paulo teria ou deveria ter falado. E ele está conversando com o centurião romano, que o aprisionou, e ele pega a água assim no mar, e pega aquela água assim na mão, e a água começa a escorrer pelos seus dedos. E ele fala, a vida de que eu estou falando, né, em resumo, em outras palavras, o propósito pelo qual eu vivo é diferente do seu. Você e a maioria dos homens lutam a vida inteira por esta água que está aqui na palma das mãos. Mas ela vai escorrendo pelos dedos. E quando ele vê a sua vida foi embora e ele não conquistou nada. Agora você está vendo esse oceano?
A vida que eu vivo, o meu propósito é ter essa vida é igual esse oceano todo. Ele nunca se acaba. Ele nunca se acaba. A vida pode se esvair, o oceano vai estar aí. Ou seja, ela nunca se acaba. O propósito é isso. É você estar simplesmente conectado com você, com Deus, sabe? Fazendo aquilo que te move, aquilo que te conecta com Deus, que te faz com prazer. Esse é o seu propósito, ok? Beijão, fiquem com Deus. É um prazer enorme estar aqui toda quarta-feira. E, Deus quiser, vamos estar levando esse nosso conteúdo a mais e mais pessoas, ok? Muito obrigado, um beijão.